poder de despertar e se empoderar. Olá, eu sou a Eva de Jesus. No quadro de hoje eu vou falar sobre o quanto a falta de conhecimento pode afetar o ambiente empresa ou família. Quem não se conhece não sabe se está destruindo ou construindo para sua empresa ou família. O problema são os fantasmas que vivem na mente. A gente sonha em enriquecer, ter uma empresa de sucesso ou uma família feliz, mas a realidade é que muitos de nós estamos sem saber, empobrecendo ou bloqueando nosso próprio sistema. Quando falo de enriquecer, não estou falando só de dinheiro, falo de um sistema que rege sua equipe, seus colaboradores ou sua própria casa. Uma empresa não evolui se o sistema de gestão estiver doente. E o principal fantasma são as nossas crenças. Na faculdade, aprendi que temos 4 tipos de gestão. Muitos de nós, sem autoconsciência, talvez, caímos no sistema centralizador ou no sistema de gestão. É o pai da equipe, aquele bonzinho, sabe? Isso atrofia o crescimento e o bem-estar dos colaboradores e da família. Bom, mas se o sistema que você aplica é o doentio, o ambiente fica nebuloso, rancoroso e sem prazer. A gestão autoconsciência vem de Hans Likert. Eu não sei falar o nome direito, mas pode pesquisar aí. Se escreve Hans Likert, o psicólogo organizacional que definiu o que é produtividade está ligada ao valor humano. O sistema que promove o crescimento real é o sistema participativo, também chamado de gestão democrática. Sabe o que isso significa na prática? É que para uma empresa ou uma família crescerem, precisamos deixar de ser o gestor centralizador, aquele que tem medo de perder o poder para se tornar o líder mentor. Mas escuta bem, a gente só consegue aplicar esse sistema participativo se tiver autoconhecimento. Se você não limpar seus fantasmas mentais e suas crenças de que só você faz bem feito, você nunca terá uma equipe extraordinária. Você será sempre o escravo do seu próprio negócio. Augusto Cury, um dos maiores pensadores sobre a mente, fala muito, sabe, sobre isso. Os fantasmas que impedem uma empresa de evoluir não são o mercado, dólar, crise, mas nossos medos invisíveis. A autoconsciência é a chave. Como se libertar dos fantasmas que estão crescendo e deixando de ser invisíveis? O primeiro passo é parar de ser robô. É isso mesmo, que não enxerga o próprio comprometimento, sabe? Não enxerga o próprio comportamento. Aqui está a solução que serve para a sua vida pessoal e para a sua empresa. O autoconhecimento liberta. Você precisa entender em qual sistema você se encaixa e qual sistema você está aplicando. A solução é individual. Invista no seu pilar emocional. Uma mente sã cria um sistema de gestão saudável que compromete crescimento e harmonia. Se você é o líder e não estar bem, sua empresa e sua família não estarão bem. É responsabilidade do líder mudar o jogo. Eu quero saber de você. Você que está aí me assistindo, qual é o fantasma mental que mais te impede de crescer hoje? É o medo de delegar? É a crença de que não merece prosperar? Comente, vai lá no meu Instagram e deixe seu comentário, Eva Mentora, e já me segue e vem comigo crescer, dar bons frutos. Invista em você, invista em seu crescimento pessoal e celebre o potencial de crescimento.
Lembre, o mercado precisa de líderes e famílias saudáveis. Vou ficando por aqui. Um grande abraço. Beijo! E Vida a Vida está de volta. Assim como nós prometemos, nós estamos cumprindo. Semana passada, nós estávamos aqui compartilhando um pouco da história da minha família, que também é a minha história, porque eu também faço parte desse processo. Guardado das devidas proporções, nós sofremos como eles sofreram, nós nos alegramos no momento que eles alegraram. Eu estou recebendo aqui Santuza, Estefânia e Gustavo, são os meus sobrinhos que estiveram aqui semana passada, compartilhando um pouco da sua jornada. Perderam a mãe há 38 anos atrás, ela tinha apenas 25 anos de idade, que por sua vez é minha irmã, né? A minha irmã primogênita. Santuza tinha 7 anos, Estefânia tinha 5 anos e Gustavo tinha 4 anos de idade. Foi de forma trágica num acidente. A minha irmã estava grávida, faltava dias para ganhar o filho, já estava com 9 meses de gravidez, tinha 26 anos de idade, mas já tinha formado uma família, estava formando em direito. E eu disse aqui que eles não ficaram chorando, não ficaram lastimando, não ficaram reclamando, não ficaram procurando culpados, mas eles encararam a vida. Naturalmente que tiveram rede de suporte, mas sobretudo tiveram uma experiência com o divino, uma experiência com Deus, e essa experiência sustentou a vida deles. Viveram altos e baixos, é natural, todos nós já passamos por isso, todos nós em algum momento pensamos em desistir, todos nós em algum momento reclamamos, todos nós em algum momento choramos, mas eles foram fortes, resilientes, entenderam um propósito. E eu disse aqui que só vive o propósito quem suporta o processo. Eu não sei pelo que você está passando, mas eu sei que assim como eles venceram, você também pode vencer. Eles compartilharam um pouco da sua jornada, da sua história. Você pode entrar aí no site da Rede TV, nós vamos deixar o endereço, o programa está gravado lá e você pode assistir o programa anterior se você não viu. E se você já viu, continua conosco, que nós vamos continuar a partir de onde nós paramos. E aonde nós paramos? Nós paramos quando eles disseram de que ressignificaram várias coisas e dentre elas foi a chegada de Maria Augusta. Quem é Maria Augusta? Maria Augusta foi aquela pessoa que casou-se com seu pai, com o pai deles, né, e que deu destino de fé, deu destino espiritual para eles. Ela foi importante, relevante para a vida deles, mas quem deve definir e dizer da relevância e da importância não sou eu, são eles. E eles vão dizer para a gente. Fala para a gente, Estefânia. Bem-vinda de volta, né? Obrigada. Primeiro vamos aqui, bem-vinda, Santuza. Obrigada, boa tarde. Bem-vinda, Estefânia. Obrigada. Bem-vindo, Gustavo. Boa tarde. Fique aí para... boa tarde, bom dia, boa noite, né? Vocês que estão com a gente aí, boa tarde, bom dia, boa noite. Nós estamos de manhã, né? Então sejam bem-vindos. Fala pra gente, Estefânia, da importância. Eu disse aqui que Deus não une pessoas, Deus une propósitos. Da importância da Maria Augusta na vida de vocês. A Maria Augusta foi muito importante nessa fase, né? Porque ela realmente apresentou a vida espiritual pra gente. E eu lembro que eu, pequenininha, ela me levava para a igreja todos os dias, que era Maranata na época. E era muito bom. E eu me apaixonei por esse mundo espiritual, esse mundo de Deus. E eu não queria saber de mais nada, eu só queria saber do Senhor Jesus. Tanto que na época, lá naquela cidadezinha de Águas Formosas, né, que a gente nasceu lá. Procura no mapa aí onde fica Águas Formosas. A gente fazia mutirão para ajudar a construir a igreja. Eu pequenininha ajudando a pintar os tijolinhos da igreja. Eu sentia prazer, sabe, em trabalhar para Deus desde pequenininha. E é isso, estou aqui até hoje. Deus colocou anjos na minha vida para prosseguir esse caminho, que é o caminho de Deus, é o caminho da salvação que outro eu não conheço. Gustavo, qual a importância da Maria Augusta na sua jornada? Certamente, naquele momento, no inicial ali, sem sombra de dúvidas, ela teve todo o cuidado conosco. Foi extremamente importante, mas não tem como destacar o papel dela em nos levar a Cristo, a conhecer o Senhor Jesus.
E em todo momento, eu falei que eu já falei anteriormente que eu tive um segundo encontro, porque esse foi o primeiro encontro na infância. E ela realmente foi instrumento do Senhor para que essa semente fosse plantada no meu coração naquele momento. Então, em todo momento que eu estive fora da presença do Senhor, que isso aconteceu durante um tempo, Nós vamos falar sobre isso. eu sempre lembrei, eu sempre tinha essa semente no meu coração que vive através da vida dela. Hoje nós temos um bom relacionamento e eu tenho um carinho muito grande por ela, por várias razões e um desses. Okay. Não podemos esquecer que na época ela tinha 23 anos. Uma garota ainda, né? Uma garota. Enfrentou uma barra de 3 crianças. Exatamente. E casar com um viúvo com 3 filhos, que não eram fáceis. Então, assim, houve alguns erros dela, nosso, enfim. E esses erros foram perdoados, esquecidos, porque do mesmo jeito que ela nos apresentou o Senhor, era o início dela também com o Senhor. Então, eram todos jovens na presença de Deus. Então, nós todos tivemos que aprender, né? Nós não viemos prontos, nós aprendemos. A vida é assim, né? Nenhum de nós estamos prontos. Eu acredito que a gente vai embora dessa vida aprendendo ainda. Com certeza. A gente fala do acidente, a gente já tratou de como vocês se ressignificaram. Falamos um pouco da história da Estefânia, que teve traumatismo da base do crânio, que estava sentenciada a não andar mais, que estava sentenciada a não enxergar, a não ver, né? Havia uma sentença sobre você e essa sentença foi mudada, porque o único capaz de mudar a sentença é Deus, né, Estefânia? Como é que você enxerga isso? Você que vem de uma sentença de quase morte para uma sentença de vida. É uma coisa muito doida de se falar, sabe? É inexplicável nos olhos humanos, para os olhos humanos, né? Porque como que um médico pode virar e falar que você não vai andar, você não vai enxergar, você não vai entender mais nada da vida, né? E hoje eu estou aqui perfeita. Perfeita em todos os sentidos. Amém. Né? Eu uso óculos hoje, mas tem menos de um ano que eu uso óculos para perto. Eu acho que até a idade também. E Val Maria me falou assim, a gente estava no elevador, eu falei assim, poxa, eu vou esquecer meu óculos, não consigo ler nada. Aí ela, isso é o mínimo, né? Porque não era nem para você enxergar. Então, assim, como que eu não vou me sentir abraçada e escolhida por Deus diante disso tudo? Eu me sinto uma guerreira. Não é porque eu sou especial, não. É porque Deus me fez ser especial para Ele, né? E eu também não posso deixar de falar aqui da minha filha, a Esté, que era um sonho. Tinha 20 anos que eu queria engravidar, que eu queria ter uma filha. E eu fiz todos os tratamentos possíveis e o médico mais uma vez falou, você quer engravidar, você vai ter que adotar. Porque um filho gerado pelo seu útero você nunca vai ter. Só que Deus me prometeu uma menina. Amém. E eu tive a Esté, que é a coisa mais importante da minha vida. Que eu acho que, eu tenho certeza que o amor que se compara de um filho para uma mãe é o amor de Deus para com seus filhos. E essa promessa, eu nunca esqueci. Eu sempre falava, Deus, a minha filha vai chegar. E todo mundo esquecia dessa promessa, mas eu nunca esqueci. O que você diria para quem está te ouvindo hoje, que está achando que a promessa dele ainda não cumpriu? Que nada é impossível. Deus é a hora perfeita para tudo. Deus escolhe a hora perfeita para tudo. Para crescer, para nascer, para morrer. E nós temos que ter esse entendimento, que é o entendimento que vem do céu, que é o entendimento que Deus nos dá diariamente. E eu sou um exemplo de superação. E eu estou aqui para te falar que demore o tempo que passar, o tempo que demorar, Deus vai te dar aquilo que Ele te prometeu. Não desvie seu caminho não, porque não vale a pena. Nós estamos aqui para servir a Deus, para isso. Amém. A gente fala de todo esse contexto, fala desse milagre que é a vida da tua filha, você que estava sentenciada a morrer, depois sentenciada a não ter filho, e Deus vai lá e muda a sentença, né? Deus é aquele capaz de mudar a sentença. Mas a gente não pode esquecer, porque assim, Deus é aquele que se apresenta com um amor inexplicável, né? O amor de Deus às vezes nos constrange, né? E com essa ausência materna, em alguns momentos Deus se apresentou como esse Deus mãe, esse Deus que acolhe, que abraça. Em alguns momentos Deus era Deus pai, era aquele que precisava estar ao lado, que precisava corrigir. Mas a gente não pode tirar também o papel e a importância que teve o Braulio, o pai de vocês, né? Em algum momento
Passou pela cabeça de vocês de culpar o pai de vocês pelo acidente? Não, de jeito, nunca. Nós nunca nem tocamos nesse assunto com o meu pai. Meu pai, na época, era jovem também, mas foi até engraçado que meu pai achou umas fitas cassete antigas e nessa época que nós perdemos a nossa mãe, foi muito difícil, muito confuso, a gente esqueceu muita coisa e meu pai achou vários registros de nós pequenos e ele, nesses vídeos, sendo pai, que a gente tinha esquecido um pouco disso. E nesses vídeos, a gente pôde lembrar de quanto meu pai foi amoroso, quanto meu pai foi bondoso e quanto meu pai tentou de verdade fazer o papel de mãe também. E eu sou muito grata a ele. Muito obrigada, pai. Pai, mãe. Te amo. Amém. Que Vida a Vida essa semana está recebendo aqui os meus sobrinhos, que estão contando um pouco da história deles. Nós estamos no segundo programa. Eu novamente reforço, se você não acompanhou o primeiro programa, que foi semana passada, você pode entrar no site, nós vamos deixar aqui na tela o site da Rede TV, onde você pode acessar e lá está gravado o programa O Que Vida a Vida da semana passada, que eles contam a primeira parte do testemunho deles. Estou recebendo aqui Santuza, minha sobrinha, Estefânia e Gustavo, meu sobrinho, né? Então, eles estão aqui compartilhando um pouco da jornada da história de vida deles. Nós vamos para o intervalo, vamos ficar com a palavra da Isabela Dantas. Hoje eu quero falar com você sobre o amor próprio. Não aquele conceito bonitinho, com frases prontas, mas o amor próprio real. Vivido no cotidiano, muitas vezes de forma silenciosa e de forma difícil. Existe uma crença muito comum de que se escolher, se priorizar, se respeitar é egoísmo. Eu sou Isabela Dantas, sou psicóloga da RIA Psicologia e hoje gostaria de te convidar a refletir como que está o seu amor próprio. Amor próprio não é saber passar por cima nos outros. É sobre passar por cima de si mesmo. Muitas pessoas aprendem desde cedo que, para serem amadas, precisam agradar, ceder, se adaptar, suportar. E crescem acreditando que dizer não é machucar o outro, que colocar limite é rejeitar, que cuidar de si mesmo é ser excessivo e egoísta. Com o tempo, esse movimento de se abandonar vai cobrando um preço. O corpo sente, as emoções se acumulam, a mente se cansa. Surge a ansiedade, o esgotamento emocional, a sensação de estar sempre dando e nunca recebendo. E muitas vezes, a pessoa nem percebe que está cansada de tudo, porque está, na verdade, cansada de não se escutar. Isso mesmo. Nós não paramos para nos escutar. Amor próprio é um processo de reconexão, de olhar de novo para dentro de si. É aprender a se ouvir com honestidade e menos julgamento. É reconhecer limites físicos, emocionais e mentais. É respeitar esses limites, mesmo quando isso gera desconforto no outro. E aqui é importante acolher algo. Quando você começa a se respeitar, nem todos vão gostar. As pessoas gostam de se terem como privilégio, de se terem em primeiro lugar. Então, quando você começa a se colocar no primeiro lugar, podem ter pessoas que vão sentir que não estão mais como a primeira na sua escolha. Limites, quando são colocados, não são muros, mas são até onde você quer ir, até onde o outro pode chegar. São contornos saudáveis que protegem aquilo que é sensível para nós. O amor próprio também não é se sentir forte o tempo todo. É se permitir sentir também vulnerável, sem se punir com relação a isso.
É trocar a autocrítica severa por uma postura mais compassiva e compreensiva de você mesmo. É olhar para os seus próprios erros com responsabilidade, sim, mas não crueldade. É entender que você fez o melhor que pôde com os recursos emocionais que você tinha naquele momento, mesmo que você tenha errado. Quando o amor próprio começa a se fortalecer, as relações mudam e as relações consigo mesmo mudam. Você passa a acolher vínculos onde pode ser quem você é, sem precisar se diminuir, sem precisar ficar cedendo o tempo todo. Passa a compreender que amor não existe sacrifício constante de si mesmo, mas existe compartilhamento de emoções. Amar a si mesmo não é ser egoísta. O egoísmo é exigir que alguém se apague para que o outro se sinta confortável. Se hoje você está aprendendo a se escolher, mesmo com medo, mesmo com culpa, saiba, isso é um amadurecimento emocional. É cuidado, é saúde mental. Que você possa, aos poucos, construir sempre uma relação mais gentil consigo mesmo. Porque a forma como você se trata define quem você vai ser no mundo. Se esse vídeo tocou você de alguma forma, acolha com carinho e lembre-se, buscar ajudar também é um ato de amor próprio. Até o nosso próximo encontro. Quero agradecer aí a Isabela Dantas pela palavra, sempre sábia, sempre corte, né? Não vou citar o nome daquela faca, né? Sempre precisa nas suas palavras. Muito obrigado. A gente estava falando então dessa importância paterna, da importância do pai, né? Então, o que vocês estão me dizendo assim, na realidade, em nenhum momento vocês culparam ou procuraram buscar culpado nesse contexto. Uma coisa que me chama a atenção é de que assim, eu que os acompanho, né, eu que convivo com vocês, parece-me que essa coisa fez com que vocês se unissem mais. Essa coisa fez com que vocês se tornassem 3 em 1. É isso? Quem fala? Os 3? Pode começar, Estefânia, depois depois Santuza. Essa união entre nós 3, os 3 irmãos, ela é muito forte, né? Eu creio que ela foi a base de tudo também, que ajudou a gente a superar. Porque se mexer com um, mexe com todos. E mesmo longe, que hoje eu moro em Portugal, eu não consigo ficar sem falar com a minha irmã e com o meu irmão. Pode até ficar uns 2 dias assim, né? Devido à rotina do dia a dia. Mas tudo que eu preciso, eu tô ligando. Se eu passo por algum problema, eu tô ligando. Eles ligam também. E esse vínculo nosso, ele é muito forte. A minha irmã, assim, eu não lembro de muita coisa, né, que eu passei devido a ter ficado muito tempo no hospital. Mas ela também, tadinha, abriu mão de muita coisa da vida dela para cuidar de mim. E isso sempre eu vou lembrar com muito carinho. Meu irmão também, com as palavras dele, sempre muito sábias, né? Na hora que a gente precisa. Eu não sei, é uma união que vem de irmãos, mas que vem do princípio de Deus, o princípio cristão, que nunca deixou um largar a mão do outro. Amém. Né? Tuza. Não, inclusive, minha relação com o meu pai é igual vinho. Cada dia que passa, melhora. Ele é meu melhor amigo, ele é meu confidente, ele passa bronca, eu passo bronca nele. Mas hoje eu considero o meu pai o meu melhor amigo. Muito bom. E aí, em algum momento, houve uma virada de chave. Vocês falaram assim, pai, fica quietinho aí, cuidando das suas coisas, nós vamos ali cuidar um pouco da gente. Aí vocês decidiram vir para a Vitória, para o Espírito Santo, com foco. Eu preciso de ressignificar a minha vida do ponto de vista profissional. Não dá para ficar chorando leite derramado e nem ficar chorando na barra da calça do meu pai. Aí vocês decidiram vir para aqui. Fala um pouco dessa vinda de vocês, o que vocês enfrentaram, os desafios. Essa pergunta tem correlação com a pergunta anterior.
a nossa união. E sou grato ao meu pai, especialmente, por tudo, aos meus familiares, como disse anteriormente, mas essa união que nós tivemos e temos foi muito importante, porque nós conseguimos superar nossos desentendimentos que tiveram, que foram poucos, posso dizer, e unir forças para alcançar o que nós tínhamos que alcançar, que eram os nossos desafios, profissional, espiritual, e sempre um do lado do outro. E até hoje, a minha irmã Santuza, que está aqui hoje, cuida dos meus filhos, e um ou outro cuida dos filhos do outro, dá atenção. Então esse apoio mútuo entre nós três, ele é importante. E sempre foi, e é uma base de tudo que nós alcançamos hoje. Eu também atribuo muito à nossa união. Eu sou muito grato por tudo. Stefânia, e aí? Aí você vem para Vitória, um desafio, sai lá do interior, né? Aliás, eu quero fazer aqui um recorte, antes de você entrar nisso aí. Eu me lembro de uma situação muito interessante, você no processo de recuperação, pós-acidente, né? Você ficou um período aqui em Vitória, se recuperando com a minha mãe, consequentemente a sua avó, né? E a gente morava, minha mãe morava na casa que era o 2º andar, né? E um dia seu pai chegou de viagem, ele veio te visitar. Você estava aqui num processo de acompanhamento, de recuperação com a minha mãe. Você ainda não estava enxergando meio direito, andava meio trôpega, pisava daqui, pisava de lá. E você ficou tão empolgada, você deve lembrar disso, se não lembra pelo menos porque te contaram, você ficou tão empolgada que tinha uma escada de vários degraus e você despencou lá de cima da escada. Foi, aí volta para o hospital. Despencou lá de cima da escada e ela já estava começando a dar os primeiros passos e a enxergar meio assim. Voltou estaca zero. Lembra disso? Lembro. Direitinho, que eu tentei, na verdade, subir a escada sozinha, engateando. É uma coisa assim. É uma coisa que só Deus explica, né? Ou subiu ou desceu. Eu fui subir. Eu estava lá embaixo com os primos pequenininhos, né? Esse dia eu lembro. E todo mundo subiu e esqueceu de mim, porque eu não sabia andar, né? Aí eu fui tentar engatear a escada para subir lá para cima. Quando eu cheguei no último degrau, eu despenquei e bati no portão lá embaixo. E voltei pro hospital, entendeu? Mas é isso aí, superei, tô aqui. Tô com a marquinha aqui na testa, mas tô aqui. E aí, de repente, você vem, Tusa, para essa cidade, para a realidade que você vivia, uma cidade grande, né? Como é que foi esse desafio do dia a dia, de encarar, peraí, eu não posso ficar sentado, eu não posso ficar esperando, eu vou estudar, eu vou cuidar, eu vou produzir alguma coisa? A verdade é que Deus cuidou de tudo. Deus cuidou de cada detalhe, colocou na minha vida as pessoas certas, as pessoas que me ajudaram também. Eu não fiz nada sozinha. E foi tudo providenciado por Deus. Se eu sou quem eu sou, que eu não sou nada, mas se eu cheguei até aqui, foi tudo Deus que providenciou. Tudo, tudo, tudo. E eu não posso esquecer também da minha família, das minhas tias, da minha avó, dos meus tios, dos meus primos, da minha família. Olha, cada um da minha família, cada primo, cada tio, cada tia, minha avó, todos fizeram parte para o que eu sou hoje. Muito obrigada a todos vocês. Eu amo todos vocês. Que Vida a Vida essa semana está recebendo aqui Santuza, Stefânia e Gustavo. São os meus sobrinhos. Compartilhar um pouco da história, da jornada de vida, daquilo que os trouxe até aqui. Nós tivemos em 2 programas, reforço, se você não assistiu o primeiro programa, entra no site da Rede TV, a quem eu quero deixar um abraço aqui para o diretor-geral, meu amigo Marcel Carone, e acompanhe o primeiro programa para você entender o segundo, né? Eu quero agradecer a presença de vocês, né? Eu sou muito grato a Deus pela vida de vocês, pelo que vocês representam para mim. Talvez eu não seja o tio que vocês esperavam, mas eu esforço para ser alguém que está ao lado de vocês. Naturalmente que, como Santuza disse, tudo aquilo que nós passamos juntos, nós crescemos juntos. Imagina que quando a minha irmã faleceu, ela tinha 26 anos, eu tinha 23, eu ia completar 24 anos de idade. Nós estávamos começando a construir a nossa vida em todos os aspectos, familiar, profissional, emocional, espiritual, e nós fomos aprendendo junto a lidar com isso. Então eu sou grato a Deus e deixo aí para vocês deixarem uma palavra final para os nossos telespectadores.
não se vitimize, parte para cima. E sempre com Deus, porque a direção tem que ser dada por Ele. Sem Ele, nada vale a pena. Essa palavra que eu digo final para todo mundo. E o perdão. Sem o perdão, nada acontece também. Até. A palavra final que eu deixo para todos é amor. Ame-se uns aos outros, perdoe uns aos outros e viva com Deus, viva uma vida excelente com o Senhor Jesus. E a palavra final que me guia não pode deixar de ser a comunhão com o Senhor. Nós, seres humanos, por si só, nós não conseguimos chegar a lugar nenhum sem que Deus esteja nos guiando. Então é fé, perseverança e a comunhão com Deus. Olha só, não está combinado não, mas eu vou dar uma colher de chá para eles, tá? Se as pessoas quiserem fazer um tratamento de dente tão bem feito como você faz, aonde ela te localiza? Fala o endereço, depois nós vamos deixar os endereços aqui na tela. Lá em Jardim Camburi, Victorino Cardoso, 220, sala 02. É que é o nome da clínica lá? Especialidades Odontológicas Jardins. Muito bem. Se alguém precisar de um advogado, em qual área que você está militando? Família. Na área de família, onde te encontra? Também Jardim Camburi, Rua Gelu Ferroete, número 500. Depois nós vamos deixar os endereços e o Instagram de vocês aí. Stefânia, aonde encontra com a mamãe Stefânia? Lá em Portugal. Eu vou estar lá de braços abertos. Alegria receber vocês. Voltamos semana que vem com outro programa.